presidente Jair Bolsonaro assinou 4 decretos para a flexibilização do acesso e circulação de armas no país. Isso aconteceu na sexta-feira de carnaval, dia 12, e atende, como sabemos muito bem, uma das principais promessas de campanha de Bolsonaro. Importante dizer, antes de eu chamar a nossa próxima entrevistada, que decreto é algo do executivo. Que o executivo, o presidente simplesmente decide. Não há debate público, não passa pelo Congresso, é algo, como eu costumo dizer, de cima para baixo. Para a gente falar sobre isso, recebemos agora a advogada Isabel Figueiredo, membro do Conselho de Administração e consultora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foi secretária adjunta de Segurança do DF e diretora da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Como vai, Isabel? Bom dia. Tudo bem? Tudo certo. Prazer falar contigo novamente aqui nesse espaço. Eu separei alguns itens que me chamaram a atenção e eu queria que você, claro, comentasse. As mudanças previstas chamam a atenção. Número de armas, que antes 4, agora 6, para o cidadão comum. A questão do governo permitir expressamente o porte. Vamos lá, porte é diferente de posse, gente. Porte é andar com a arma, de 2 armas. O afrouxamento das regras para aptidão psicológica. E a questão da retirada ou diminuição do controle de munições pelo Exército. Como que você avalia esses 4 pontos? Então, você sabe que, na verdade, a gente vem desde 2019 num processo horroroso, né, de flexibilização da legislação, e é uma coisa que é muito difícil, porque não só há uma flexibilização do acesso, como a isso se soma o discurso governamental incentivando que as pessoas se armem, né? Então, o cenário é um cenário bastante ruim, bastante perigoso. Em paralelo a isso, como você mesmo disse, a gente tem também uma série de mecanismos que estão, de alguma forma, flexibilizando os mecanismos de controle, né? Então, a gente vai flexibilizando os mecanismos de controle, não só do ponto de vista dos sistemas, da suspensão daquelas portarias sobre marcação e rastreamento de armas e munições, mas nesse conjunto de decretos da sexta, inclusive tirando algumas atribuições do Exército e da Polícia Federal. Um exemplo simples disso, que acho que está na linha um pouco do que você menciona, é a questão da aptidão psicológica, né? Antes a gente estava falando que isso tinha que ser atestado por profissionais da área de psicologia credenciados na Polícia Federal, né? Então tinha algum critério de governo para fins desse credenciamento. E agora basta ele ser inscrito no Conselho Regional de Psicologia para que ele possa fazer esse atestado aí de aptidão psicológica. Então, na prática, o que a gente vai ter? Por um lado, o governo abrindo mão de atribuições de controle, né, fragilizando os seus sistemas, os seus mecanismos de controle, e em conjunto com isso, a gente armando cada vez mais a população, né? A gente teve no ano passado um aumento em relação a 2019, 66% das armas cadastradas no SINARME, que é o Banco da Polícia Federal, e de 120% das armas cadastradas no SIGMA, que é o Banco do Exército. Então, quer dizer, é uma receita do caos. Certo. Sobre isso, armas em circulação, existe... As pessoas que defendem o armamento falam muito do direito à legítima defesa e à proteção, né? Eu sou um cidadão de bem, eu preciso me proteger, enfim. Só que o que acaba acontecendo, pesquisas do Instituto Sou da Paz, de outras entidades também, o Igarapé, salvo engano, também fez isso, que muitas dessas armas em circulação caem na mão do crime. Então eu queria, Isabel, que você trouxesse um pouco esse dimensionamento, né? O tal do cidadão do bem está fornecendo arma para o crime ou é exagero? Exato. Pesquisas nossas mostram isso. Eu mesma já coordenei também trabalho sobre isso. E é importante esse ponto, né? Porque a gente tem uma falsa impressão de que existe a arma do tal do cidadão de bem e a arma do crime, né? Como se elas fossem 2 coisas diferentes. E muitas vezes não são, né? Cerca de 40% das armas que as polícias apreendem são armas que tiveram origem legal. A gente tem uma impressão, por causa de, sei lá, de novela, de jornal, né? O crime no Brasil, ele é armado com fuzis que entram pela fronteira, né? Como o que a gente vê nos morros do Rio de Janeiro. Sim, de fato, a gente tem uma quantidade significativa e talvez até aumentando de armas longas que entram por contrabando, né?
mas o crime cotidiano no Brasil, a criminalidade violenta urbana cotidiana no Brasil, ainda é alimentada por armas curtas de fabricação nacional. Ainda são revólveres e pistolas da Taurus, geralmente, né, 40% dos quais com origem legais, como a gente disse, e são as que estão causando a quantidade gigantesca de homicídios e outros crimes violentos que a gente tem, né? Agora, eu acho que tem um ponto também importante para a gente falar sobre isso, pegando o comecinho da sua fala, sobre esse argumento do direito que as pessoas têm de andar armadas, né? Que eu acho que são duas questões importantes para a gente comentar. Primeiro, que é o que as pesquisas vão mostrar, tanto nacionalmente como internacionalmente, é que não, a presença de uma arma de fogo, se você for ser vítima de um crime, não só não te ajuda a se defender, inclusive porque nesse crime tem um fator surpresa, né? Como tende a piorar a situação. É como se eu dissesse assim, olha, você ia ser vítima de um roubo, o que já é ruim, claro, ninguém está dizendo que o roubo é uma coisa tranquila, né? Mas se você estiver armado, existe uma tendência grande de que esse roubo acabe se transformando, inclusive, num latrocínio. Quer dizer, ao invés de você perder tão somente o seu bem, você pode perder também a vida. É esse um primeiro ponto. Um segundo ponto que eu acho que é importante para olhar esse argumento é um ponto muito semelhante ao que a gente vem dizendo agora no combate à pandemia, né? Não se trata de direito individual, se trata de acordo coletivo. Essa é a questão. Não se trata do seu direito de ter ou não ter arma. Você vive numa sociedade e essa arma, nessa sociedade, causa mais mal do que bem. Então, não é um direito absoluto esse direito a se armar, né? Então, eu acho que, assim como não é um direito absoluto, o direito a não usar máscara, né? É a mesma lógica, de alguma forma, né? Então, eu acho que está na hora de tentar pensar um pouco mais coletivamente também nesses aspectos. Inclusive, antes da minha próxima pergunta, acho importante dizer, até aproveitar porque você é especialista nessa área, também acho que seria legal você fazer um breve comentário disso. A gente teve, o monitor de homicídios do G1 indicou um aumento no homicídios de uma forma geral. É claro que tem especificidades de regiões, estados, chama muito atenção o Nordeste, especificamente o Ceará, que a gente sabe que tem um problema de facção criminosa, enfim, muito grande, mas de 5% de 2019 para 2020, considerando que estávamos em isolamento social e em pandemia. A gente pode, não atrelar, mas de certa forma existe ou pode existir num futuro próximo uma relação entre um aumento no número de homicídios e essa circulação de armas, Isabel? Olha, o que as pesquisas vão mostrar é que 1% a mais de arma em circulação numa sociedade impacta em 2% o número de crimes violentos, né? Eu não consigo ainda te fazer essa causa e efeito imediata. Sim. Começou a ter mais arma em 2019 e os homicídios cresceram em 2020. Mas, a princípio, essa é uma relação possível, sim, de se fazer, né? Eu não consigo afirmar ela com todas as letras, porque o homicídio é um fenômeno multicausal, né? Mas, realmente, chama a atenção que a gente estivesse começando um ciclo de decréscimo, né? Cai em 2018, cai em 2019, né? E aí, exatamente, não dá para eu dizer que é uma pura e simples coincidência, né? Num período em que a gente tem a população começando a se armar mais, as pessoas comprando mais armas, não a população em geral, viu? Porque a população em geral não só não quer armas, né? Isso é o que as pesquisas mostram, como também não tem acesso, né? Porque a arma é caro, fazer curso é caro. Então, a gente está armando segmentos muito específicos da sociedade, não é? Mas, de qualquer forma, não dá para eu dizer que não tem uma relação entre esse aumento do número de armas e esse crescimento do ano passado. Esse crescimento do ano passado é algo muito preocupante para a gente, né? A gente vai ter 5% de aumento no país como um todo, né? Um aumento considerável no Nordeste, que cresce cerca de 20% a quantidade de homicídios, não só homicídios, né? Homicídios, latrocínios, lesão corporal com resultado letal, e estados, como foi o caso do Ceará que você contou, que chegam a mais de 80% esse crescimento, né? Então, de fato, é algo que a gente precisa olhar, não só com muito cuidado, mas olhar também, acho que me parece um ponto de vista importante da gente dizer, a gente tem, do ponto de vista do governo federal, no ano passado, uma execução recorde, por exemplo, do Fundo Nacional de Segurança Pública. Nunca foi tanto dinheiro para os estados como foi no ano passado. Mas não adianta ir dinheiro se a gente não tem a política pública. E é isso que falta. Quando a gente cobra o governo Bolsonaro sobre segurança pública, a resposta que a gente tem é arma e excludente de licitude para a polícia.
Ou seja, a gente não tem projeto, a gente não tem política, a gente não tem, inclusive, planos que estejam pensando na situação dos próprios profissionais de segurança pública, que também estão morrendo a rodo, que também estão se suicidando, que também estão sendo afastados do serviço por falta de condição de saúde mental, né? Nem para eles, que é base eleitoral, o próprio presidente. Aliás, acho importante fazer esse destaque, é uma reportagem do meu querido amigo, enfim, parceiro Luiz Adorno do UOL, que indica más condições dos policiais no ano passado, porque eles morreram mais de Covid do que de situações de confronto, que mostra exatamente essa precarização. Para a gente encerrar, porque infelizmente o nosso tempo está curto, quero saber o seguinte, diante de tudo isso, Isabel, que você trouxe para a gente, tão bem explicado, tão bem explanado, por que você acha que ainda existe o mito de que mais armas, mais segurança? Olha, primeiro porque a gente tem uma rede de propagação de fake news que bate nisso, né? Segundo, porque esse raciocínio, ele é um raciocínio fácil de fazer, né? A gente tem, é fácil achar, eu tô com medo, eu vou me armar. É quase humano a gente imaginar isso, né? Então a gente tem que, de alguma forma, parar essa questão instintiva, emocional e pensar. Quem para pensar, de fato, entende que a questão não é assim. E acho que o melhor exemplo que a gente sempre dá é exatamente o exemplo do número de profissionais de segurança pública que são assassinados, né? Fosse simples assim, bastasse eu ter armas para eu não morrer, a gente não teria quase 500 profissionais de segurança pública sendo assassinados anualmente nesse país. Muito bom, muito bom. Bom, Isabel Figueiredo, advogada, membro do Conselho de Administração e consultora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isabel, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Ótima terça-feira e até uma outra oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.